Já só tenho uma avó em terra, tenho os meus pais divorciados, irmã e sobrinhos em Inglaterra, mas ainda assim todos ligados pelas correntes de aprendizagem, pela montagem de uma estrutura, pela passagem do legado, valores, sabedoria e cultura. Esta troca de conhecimentos entre as sementes e as raízes, entre as raízes e os rebentos, faz-nos evoluir nos tempos e os ventos futuros trazem frutos maduros, são crescentes, seguros na história, educado e ensinado a ser eu próprio. O que eu sou, onde eu estou, para onde eu vou, só é possível porque vocês me dão o que eu também vos dou. E eu sei que a próxima geração somos os filhos que terão a minha e a vossa mão. Pois a idade não conta, juntos ao encontro do que a vida nos monta. Porque não há diferenças entre tu e eu, apenas caminhos e experiências que cada um viveu. Idade cada conta, tudo não dá contra coisas. A criança de ter idade que é encorajada a explorar o mundo autonomamente, porém, se é muito controlada pelos outros devido às suas capacidades, envergonha-se perante as recriminações e os fracassos, aprendendo mais tarde que o habitual várias competências e habilidades. A criança em idade pré-escolar que desenvolve a sua autoestima, torna-se ativa, procura impor a sua vontade de satisfazer a crescente curiosidade e também pela competição. Porém, se a criança é confrontada com sucessivos fracassos e desaprovações, julga-se inferior e medíocre, torna-se preguiçosa, evita a competição, torna-se apática e desinteressada. A adolescência é o período de transição da infância para a idade adulta. Começa com os primeiros sinais da puberdade, um conjunto de processos biológicos interrelacionados, conjunto de mudanças hormonais e fisiológicas que conduzem à maturidade sexual e às transformações físicas e morfológicas significativas. A maturação biológica influencia de modo relevante o modo como o adolescente se vê a si mesmo e o estatuto ou prestígio social no seio dos seus pares. No plano cognitivo, esta fase da vida é marcada, segundo Piaget, pelo surgimento das operações formais. As operações, isto é, as ações mentais de combinar, separar e transformar informação de um modo lógico, tornam-se lógico-abstratas, não se limitam à consideração de objetos presentes. A transição da adolescência para a idade adulta é acompanhada pelo desenvolvimento de uma nova forma de pensar. As suas características fundamentais são: raciocínio acerca do futuro. A adolescência é um período em que os jovens começam a pensar acerca do que farão quando se tornarem adultos. Esta, como é óbvio, não é a sua única preocupação, mas de facto os adolescentes planeiam o futuro muito mais frequente e sistematicamente do que as crianças. Ponderação de hipóteses. Os adolescentes são mais propícios do que as crianças mais novas a envolverem-se em pensamentos que requerem a formulação e teste de hipóteses, assim como a pensar em situações hipotéticas. Um reflexo importante desta modificação intelectual e cognitiva é a tendência dos adolescentes para criticarem os conhecimentos adquiridos, assim como as discrepâncias entre as ideias expressas pelos adultos e a forma como estes agem. No plano moral, o raciocínio começa a questionar e ultrapassar as convenções sociais e a elevar-se a princípios abstratos como o bem e o mal. O idealismo da adolescência fermenta a transformação social, fundado na capacidade de equacionar possibilidades, traduz esta relativa superação dos limites convencionais. As capacidades do adolescente para pensar de forma abstrata, imaginar situações hipotéticas e comparar ideais com o mundo real influenciam a sua forma de pensar no que diz respeito a assuntos morais. Quanto ao desenvolvimento social e emocional, há transformações significativas. Os adolescentes passam mais tempo com os grupos de pares, reduzindo-se o controle adulto e a sua influência. Apesar da preocupação dos pais com a influência negativa que os grupos de pares podem exercer, deve referir-se que, sem desvalorizar a pressão que estes exercem no sentido do conformismo, a sua influência é geralmente positiva. A maioria dos adolescentes é sensível e receptível à pressão do grupo de pares, quando esta é socialmente aceitável ou valorizada. Intensifica-se a interação social com o sexo oposto.
Há diversas ideias e sentimentos comuns à maior parte dos adolescentes, entre os quais a ideia errada de que todos observam e criticam todos os seus comportamentos, bem como a crença de que são os únicos que alguma vez viveram determinada situação, acreditando ser impossível que os seus sentimentos alguma vez tenham sido experimentados por outrem. Crença esta que contribui para uma ilusão de invulnerabilidade, para a ideia de que os azares apenas acontecem aos outros. Tais ideias devem tornar-se menos comuns à medida que os adolescentes ficam mais próximos de alcançar uma identidade. Estas ideias e crenças são características do egocentrismo adolescente. O processo de autoconhecimento é difícil para os adolescentes, mas é o também para os pais. Tentando experimentar a vida por si próprios, os adolescentes podem tornar-se erráticos e imprevisíveis, e tendencialmente veem os adultos mais como inibidores do que como apoiantes. Contudo, investigações mais recentes desmentem o mito de que na adolescência ocorre um fosso entre gerações. O distanciamento e o aumento dos conflitos, em especial com a mãe, não impede que a maioria dos adolescentes considere ter boas relações com os pais. Todas as transformações, problemas e derivas, como criminalidade e excesso de ordem da adolescência, constituem o drama da adolescência. Ora, este drama seria incompreensível sem a referência à questão que envolve e engloba todos os aspectos do desenvolvimento dos adolescentes. Quem sou eu? O que irei ser e o que irei fazer da minha vida? É a questão crucial para a construção da identidade. Em termos gerais, para Erikson, os adolescentes procuram formar uma identidade que torne possível a participação no mundo adulto, adquirindo confiança, autonomia e diligência ou competência. A sociedade concede ao adolescente a possibilidade de experimentação ativa e a adaptação aos vários papéis sociais, sem exigir que assuma nenhuma direção, o que significa dizer que é um período em que a sociedade espera pelo indivíduo. Este período foi designado por moratória psicossocial. Esta é diferente pessoa para pessoa. Algumas pessoas necessitam de um período de exploração maior e de domínio para domínio da identidade. A experimentação é, em grande parte, orientada para uma escolha do que se quer ser em termos profissionais, mas inclui também a vertente sexual e romântica e envolve crenças religiosas e convicções políticas. Continuando e aprofundando o trabalho de Erikson sobre a formação da identidade, James Marcia distinguiu 4 estatutos ou situações psicossociais. Identidade outorgada. Foi estabelecido um compromisso sem passar propriamente por uma crise de identidade. Trata-se de uma identidade não construída, mas atribuída, definida por outrem, normalmente pela família. Difusão da identidade. O adolescente não vive uma crise e não realizou qualquer compromisso. Esta situação pode significar que se está no início do processo de realização da identidade pessoal, antes da crise, ou que, tendo havido uma crise, se fracassou na tentativa de definir compromissos. Identidade realizada. O adolescente atravessou uma crise de identidade e definiu um compromisso em termos ideológicos, profissionais e afetivos. Já só tenho uma avó em terra, tenho os meus pais divorciados, irmã e sobrinhos em Inglaterra, mas ainda assim todos ligados pelas correntes de aprendizagem, pela montagem de uma estrutura, pela passagem do legado, valor, sabedoria e cultura. Esta troca de conhecimentos entre as sementes e as raízes, entre as raízes e os rebentos, faz-nos evoluir nos tempos e os ventos futuros trazem frutos maduros, são crescentes, seguros na história, educado e ensinado a ser eu próprio. O que eu sou, onde eu estou, para onde eu vou, só é possível porque vocês me dão o que eu também vos dou. E eu sei que a próxima geração são os meus filhos que terão a minha e a vossa mão. Pois a idade não conta, juntos ao encontro do que a vida nos conta. Porque não há diferenças entre tu e eu, apenas caminhos e experiências que cada um viveu. Idade cada conta, tudo não dá contra coisas. A criança de ter idade que é encorajada a explorar o mundo autonomamente, porém, se é muito controlada pelos outros devido às suas capacidades, envergonha-se perante as recriminações e os fracassos, aprendendo mais tarde que o habitual várias competências e habilidades. A criança em idade pré-escolar que desenvolve a sua autoestima torna-se